Olá, meu amigo, tudo jóia? Fala, Thalisa, tudo bem? Tudo bem? Direto de Curitiba? Não, hoje estou em São Paulo já. Curitiba era ontem. Já voltou. Não tá dando para acompanhar muito Já. não, viu? O trânsito. Eu fico Não. acompanhando vocês aí pelo Instagram, mas tá rápido, tá rápido. Tudo Tentando tranquilo por aí para acompanhar, trás? né? Tá sim, tudo tranquilo. Só correria do dia a dia, né? Que acaba tomando o nosso tempo e deixando o tempo mais curto, né? Mas tá tudo tranquilo, tudo ótimo, graças a Deus. Eu vou começar a apresentar aqui um pouquinho de Patrícia Soares, para que o pessoal entenda, né, do que trata a nossa live hoje. Patrícia Soares, gente, é o CEO da Bidelivery, né? É quem faz toda a parte comercial, é quem está responsável pela expansão de uma startup moçoroense que nasce há menos de 2 anos, não é isso, Patrícia? Que Isso, nasceu há menos de dois dois anos anos e e meio. hoje já ocupa 2 anos e meio, né? 2 anos e meio e que É. hoje já ocupa os 4 cantos do país. Né? Hoje a Bidelivery é uma startup, repito, genuinamente moçoroense, é algo que a gente tem muito, mas muito que se orgulhar, muito se orgulhar, tá levando o nome de Mossoró para o Brasil inteiro, com muita competência, e assim, com a expansão que como é que eu estou dizendo, nem eu que estou dentro estou conseguindo acompanhar, né? Nem eu que sou parceiro dos meninos, converso bastante com os meninos, consigo acompanhar a projeção, porque todo dia eu sempre que vou lá pergunto, como é que estão as coisas? E sempre está tudo muito diferente e tudo muito inovador, os meninos não param. Então, assim, primeiro eu quero começar, Patrícia, parabenizando você, Luan e André, né, por tudo que tem feito até agora, né, por ter trazido a Bidelivery no patamar que trouxe, por mostrar para Mossoró que Mossoró e outros municípios pequenos como o nosso, que pode sair muita coisa boa de cidades como as nossas. Basta ter comprometimento, engajamento, né, trazer realmente se doar para que o negócio dê certo. E aí eu queria o nosso bate-papo perguntando a você. A gente sabe que as empresas, elas nascem de uma necessidade, né, ou de uma oportunidade. E aí a Bidelivery, ela nasce de quê? Ela nasce de uma necessidade, de uma oportunidade ou um pouco de cada disso? É, acredito que um pouco de cada, mas assim, de fato, a priori, né, é bem interessante a gente comentar isso. Surgiu de uma necessidade que era uma necessidade minha, né? Na época, a gente trabalhava com um aplicativo de marketplace e eu andava em muitos restaurantes todos os dias, né? E sempre escutava ali os clamores, né, dos restaurantes, que era sempre a mesma coisa, entregador. E aí, o que a gente faz? Preciso entregar a mercadoria, mas não tem um entregador. O entregador faltou, o entregador furou o pneu. Enfim, são muitos os problemas que todos os dias aquelas empresas enfrentam para que, de fato, consigam ali, né, levar o seu produto até o seu cliente. E baseado nessa dor, né, foi que a gente teve a ideia de começar um negócio que pudesse facilitar essa conexão entre empresas e entregadores, né? Então, de certa forma, o crescimento ele surgiu, ele veio também por uma oportunidade, porque foi passando a oportunidade na nossa frente, deixou passar, agarrou e estávamos, digamos assim, na hora certa, do jeito certo, né, fazendo certo, e aí a gente acabou agarrando a oportunidade e trazendo muito essa questão da expansão na Bidelivery. Mas o nascimento em si, acredito que foi sim de uma dor, de uma necessidade, que é uma dor e uma necessidade muitas empresas, não só de Mossoró, como, né, de outras cidades. E aí, isso foi um fator que nós identificamos lá atrás, né? Identificamos isso rápido, que essa dor e não era só em Mossoró. Então, por que não crescer a empresa? Por que não expandir para outras cidades, para outros estados, né? Quizá até outros países aí, quem sabe. Mas realmente a gente. Ah, perfeito. Patrícia, você falou que foi a partir realmente de uma necessidade e surgiu uma oportunidade que vocês agarraram. E você falou também que foi através de uma empresa de marketplace que você tinha,
né, que você tinha essa dor. Só explica para o pessoal o que seriam essas empresas de marketplace. Sim, legal. A gente acaba falando ali, É porque para a gente fica uma linguagem comum, mas para outras pessoas não. então, o que acontece? Marketplace é um aplicativo, né, em que ele vende produtos de várias empresas, como se fosse um iFood, por exemplo. O iFood é um marketplace de comida, né? O Americanas.com hoje é um marketplace de eletrônicos, por exemplo, e de várias outras coisas. E aí, na época, eu tinha um marketplace chamado-se Delivery Much. É um marketplace de comida, então a gente fazia esse match entre o usuário e empresa de food, né, de comida na época. Hoje até tem outras coisas, mas esses dois segmentos. E aí a Bia, ela se coloca, a princípio e até hoje, ela se coloca numa outra ponta, porque, de fato, o marketplace ele consegue vender a comida, mas a empresa que está no marketplace que precisa entregar. Então, são duas pernas que faz aquela empresa vender. Né? Primeiro, de fato, a venda em si e a logística, a entrega. A gente sabe que não adianta nada vender se não entregar. Então, são duas pernas bem casadas, né? E aí a gente tinha o marketplace lá, o Delivery Much, a gente conseguia vender muito bem, mas a gente tinha um problema que era entregar. E aí, quando tinha uma alta demanda de vendas, a gente acabava não conseguindo concluir a venda, não conseguia entregar o produto. E isso era um limitante para a gente na época, né? Então a BI se encaixou como uma luva. E a princípio, até é interessante dizer que quando eu convidei lá, né, Luan e André, para a gente entrar nessa empreitada, era de fato um problema da Delivery Munch Mossoró, assim, era um negócio bem nichado mesmo, né? Enquanto que hoje quase que a gente nem atende Delivery Munch, Mossoró nem tem Delivery Munch mais hoje. Bem diferente, realmente. Não dá mais. Não dá mais para absorver outra coisa, hein, Thales? E aí, a Binance, como você acabou de falar, com uma proposta para Mossoró, e a coisa ela vai tomando corpo, né? Eu lembro que a gente estava na imersão, né, do ano passado. Eu lembro muito de uma frase de Luan que eu achei muita graça, que ele falou assim: com 30 dias, a gente vendeu a primeira franquia. Né? Com 30 dias de um negócio funcionando, a gente vendeu a primeira franquia. Doido de quem vendeu e doido de quem comprou. Né? E Luan usou essa frase: doido de quem vendeu e doido de quem comprou. E aí eu lhe pergunto, como é que isso acontece tão rápido? Né? O que é que você faz referência? Como é que consegue em 30 dias uma empresa que acabou de acontecer? Eu acho que Mossoró estava em teste ainda, né, praticamente, tinha muitos testes a ser feitos, e já vende a primeira franquia. A gente tinha uma. Eu sou um vendedor nato, né? Assim, desde que eu já nasci vendendo alguma coisa. Então, casou muito bem desde do princípio lá, né? Desde o primeiro dia entre eu e o Luan. A gente tem habilidades muito distintas, né? E a minha habilidade era vender. A habilidade de Luan era programar, né? André também programava na época, mas assumiu um outro papel, que era uma que a gente tinha na época, administrativo, financeiro e tal. E a gente dividiu as tarefas. E a minha era vender. Então, cara, se minha função é vender, vamos vender esse negócio. E aí a gente começou, de fato, o primeiro mês foi um mês muito bom, já em Mossoró. Para você ter uma ideia, desde então, nenhuma franquia conseguiu, nos primeiros 30 dias, entregar a mesma quantidade, fazer a mesma quantidade de entregas que nós fizemos no primeiro mês de Delivery em Mossoró, para você ter uma noção. Então, de fato, a gente foi muito agressivo nisso aí. E como eu tinha uma rede de contatos com muita gente, né, no Brasil todo, então eu comecei a fazer contatos com várias pessoas, explicava a ideia com muito entusiasmo, porque é assim que a gente vive até hoje, né, com muito entusiasmo na BI. E esse entusiasmo acho que passava para todo mundo, né? E empolgava todo mundo. E a ideia realmente era uma ideia muito bacana. Era todo mundo, era uma dor de toda a cidade, então não tinha por que não o cara não encarar, né? Ali no princípio, logo no negócio. E aí, 30 dias, realmente, a gente já vendeu a primeira franquia, fechou o negócio,
dois dos dois, né? Quem vendeu, quem comprou, porque a gente era muito pequeno. O sistema era muito simples, mas funcionava, né? É o que eu gosto de comentar. E aí. É o que importa para começar. Exatamente. Não precisa ser robusto, mas precisa funcionar. Né? Isso a gente tinha muito claro na nossa mente. Então não tinha porque não vender. A gente vender franquia. Tanto que 4, 5 meses que a gente estava vendendo franquia, a gente tinha se capitalizado até um certo tanto, porque existia a venda, né, da franquia ali, era um capital bom, mas montando um time e tal, mas chegou com 4 meses, eu não me engano, em agosto de 2018, vamos parar de vender franquia esse mês. Porque a gente precisa agora montar time. A gente não tinha estrutura para atender os franqueados. A quantidade de e-mails que a gente recebia, sei lá, a gente recebia 150 e-mails por dia de interessados em franquia. Então a gente não tinha Deixa eu só fazer uma pergunta. Responder os e-mails. Só fazer uma pergunta aqui, Thales. A Bia abre em qual mês? Fevereiro de 2018. Em agosto, vocês param de vender franquia, porque senão não vão ter condições de fazer a estrutura, o gerenciamento de tudo, da franqueadora, digamos assim. Exatamente. Mas aí, só para dar uma dica aqui de expansão para o pessoal, como foi essa venda? Como é que a Bidelivery chegou até as outras cidades, através de quê? Qual foi a estratégia de marketing, de comercial que você fez para que, de fevereiro para agosto, nós temos o quê? 6 meses. Para que em 6 meses vocês precisem parar de vender para poder organizar a casa. A gente utilizou muito, sempre foi marketing digital, né? Muito impulsionamento, tanto Instagram como Facebook, etc. E a gente tinha uma estratégia de ali o nosso marketing, inclusive, é super elogiado até hoje. É uma camada da Bidelivery que sempre funcionou, mesmo quando era muito simples, quando era terceirizado, sempre funcionou muito bem. E principalmente um marketing sempre muito criativo, muito chamativo, né? E aí a gente começou a esses leads, né? A atrair esses leads e transformava esses leads, logicamente, em reuniões, que essas reuniões, né, ia se afunilando até chegar numa venda. A princípio eu chegava a fazer... Só para ficar bem claro, isso apenas com 2 redes sociais, Facebook e Instagram. Facebook e Instagram. E um pouco de Google AdWords, mas o Google AdWords, a palavra franquia é uma palavra cara. A gente não tinha muito real para comprar, né, funcionar no Google, então acabava sendo Facebook e Instagram mesmo. E aí aqueles leads a gente transformava, eu chegava a fazer, sei lá, 14 reuniões por dia, mais ou menos, na época. E eram reuniões demoradas, elaboradas, mostrava o sistema e tal. Era bem puxado. Puxado. Nunca foi fácil, não, de delivery. Mas nessa época eu lembro bem que a gente estava todo mundo numa sala só, eu, Luan, André. Acho que já tinha um funcionário, 2 ou 3, mais ou menos que 3. Eu acho até hoje tem Ramoninho, que foi o nosso primeiro colaborador lá. Ramoninho, até hoje eu me lembro das reuniões que o Thales fazia lá, porque acaba sendo repetitivo, né? E aí eu fazia 14 reuniões ao lado dele assim, ele ficava, acho que, de saco cheio, sem aguentar mais, eu me diabolo. Ele sonhava com você. Sonhava com a venda, né? Acho que... Mas realmente, e aí chegou em agosto, a gente não tinha como mais. Vamos parar aqui um mês, para a gente estruturar a casa e tal. Depois a gente volta e paramos, temos uma segurada e depois isso aqui nós, um mês depois, voltamos a vender franquias. E aí, diante do cenário que vocês já validaram o negócio, né? O negócio estava validado. Chegou em 6 meses com diversas franquias vendidas, né? Tendo que parar a venda para poder se estruturar, porque o crescimento foi muito acelerado. E aí, como é que reorganiza a casa agora para tornar a coisa mais organizada e crescer ainda mais? Porque eu tive com vocês em agosto, né? Foi quando agosto de 2018, a gente fez nossa parceria com a Bidelivery Fortaleza, né? Que muito sucesso, graças a Deus. E eu vi que foi quando eu comecei realmente a acompanhar a Bi,
né? Como eu acompanho a Bidelivery de perto, e aí eu vi um crescimento estratosférico, né? Um crescimento vou ser redundante, viu, gente? Que só crescia, né? Que só ampliava, que só aumentava. E aí, crescer, digamos que esses 6 meses não é que foi fácil, mas aconteceu muito rápido, né? E aí fica aquele negócio. E agora, se eu passar daqui, eu me desorganizo, né? Eu me desorganizo e posso parar de crescer, né? Como é que você montou o seu time de comerciais, de suporte, para que conseguisse chegar às 5 regiões do país? Eu sou um cara extremamente criterioso. Acho que até alguns meses atrás, eu acho que eu quis fazer 100% das entrevistas da BI, porque a gente tem uma cultura muito forte na BI, o cara tem que brilhar o olho e tal, tem todas umas regrinhas ali para a gente conseguir contratar, né? Isso, inclusive, disso, né, Thalita? A gente chegou a fazer entrevista junto lá em Fortaleza e tal. Então, Mas, assim, tem algumas coisas que eu acabo sendo criterioso em relação ao time, porque eu penso que o privado é a única forma que é possível de você fazer algo. Eu acho que tem duas formas. Você faz com dinheiro, muito dinheiro, que é o que a gente vê hoje aí grandes empresas unicórnios fazendo, ou você faz com um time muito foda. Então tinha grana, então a gente tinha a opção do time, e foi essa opção que nós escolhemos. E aí a gente resolveu montar um time muito forte, um time muito engajado, muito redondo, né, que funcionasse redondo, e principalmente um time nada pela empresa, sabendo, consciente que não tínhamos muito a dar naquele momento, mas que poderia chegar longe, que precisava que cada um construísse um pouquinho na sua passagem pela BI. Então, esse sempre foi o discurso, esse sempre foi o propósito do BI Delivery. A gente tinha os momentos, eu costumo dizer também que a gente tem um momento de crescer horizontalmente e verticalmente. Verticalmente é quando a gente diz assim, vamos abrir uma nova cidade. Pô, a gente está crescendo vertical. E horizontal é quando você diz, vamos capacitar um cara que está com a gente. Ele sabe fazer A, agora vamos pagar um curso para ele fazer A e B. Então esse é o momento que você para ali, você não abre uma nova cidade, mas você cresce em um outro determinado ponto. Então, na BIA, a gente sempre teve essa estrutura. Seria momentos se cresce horizontal e momentos se cresce vertical, que é esse stand-by que a gente deu lá na venda de franquia. A gente parou de crescer ali verticalmente, né, na hora que pisou no freio na venda. A gente focou no crescimento lateral, crescimento onde a gente conseguiu formar um time melhor, na parte de TI também, a parte de infraestrutura tecnológica, que a gente precisou melhorar algumas coisas. Então, esses pontos, inclusive com a abertura de novas cidades, com uma operação própria, que foi também algo que fez parte do nosso crescimento lateral, porque não era só apenas uma cidade que a gente estava abrindo a mais, era uma experiência que a gente estava ganhando a mais. A gente tinha 300 mil habitantes, depois fomos para Natal com 1 milhão, e depois fomos para Fortaleza com 2 milhões de habitantes. Então, certamente, foi distintos, né? Foram experiências distintas. E essas experiências serviram para nos preparar, principalmente enquanto franqueadora. Não somente porque queríamos ter uma operação própria, mas como franqueadora nós precisávamos ter esse know-how para poder passar esse feedback para os franqueados. Isso foi essencial ali para o crescimento da Bidelivery, entendeu? vocês precisavam sentir a dor que o franqueado sentia, né? Exatamente. Exatamente. Até porque Para quando poder, ele para sentia poder. a dor, quando ele sentia a dor, ele estou com esse problema. E aí? Parte das vezes a gente dizia, cara, eu nunca senti essa dor, não, mas vamos descobrir junto. E outras partes a gente dizia assim, cara, isso aqui eu já passei. Pode fazer assim que vai dar certo. E aí o cara ia lá e fazia. Então tornava a vida do franqueado mais fácil. Assim, porque ele Isso. tinha uma estrutura por trás dele de alguém que já tinha passado por alguns problemas que poderia replicar ali as soluções e, consequentemente, ter um resultado mais positivo. E quando a gente sente a dor do outro, a gente se torna mais sensível também à dor, né? Com certeza. Thales, nossa amiga aqui, Thales Silvano, da Taldi, está perguntando aqui de quem foi a ideia do nome da Bidelivery? Como surge o nome? Essa questão do nome foi algo bem
bem nós três mesmo, eu, Luan e André, a gente, numa discussão no grupo do WhatsApp, né, que a gente fez lá, nós três, esse grupo existe até hoje, a gente discutindo lá o nome e tal, e aí a gente tinha pensado alguma coisa relacionada com moto, e de repente com buzina de moto. Então, a buzina de moto seria Bibite, né? Não, mas Bibite fica muito feio, porque tem que ser um nome curto e fácil, né? Isso foi sempre eu tive essa ideia, só, tem que ser um nome curto e fácil. E aí, Bibite não ficava legal, mas Bip também não fica legal. Mas podia ser Bi, enfim. Acho que foi algo bem nós três mesmo, assim, no meio de uma discussão. Bi é legal. Bi por que Bi? Bi é a abelha faz entrega e casou, pô, para o marketing é mão cheia, né? Porque Bi funciona muito bem para uma equipe de marketing com o nome desse, assim, é um parque de diversão. E aí super casou, e aí todo mundo concordou assim de fato, e aí a gente resolveu escolher o nome Bi e ficou Bi Delivery, né? Hoje mais Bi do que Bi Perfeito. Delivery. Esse nome é muito bom. Olha, o Paty Matoso fala aqui, o marketing da Bia é muito top. É mesmo, viu, Paty? Isso aí eu sempre elogio também. Ziza Souza fala, Bia produzindo muito mel. Muito, viu, dona Ziza? Muito. Suelen endossa aqui, né? O marketing, nossa, Thales não sabe quem é Suelen, né, Thales? O marketing da Bia é top. Vai descobrir quem é Suelen ainda. Tem alguns comentários aqui. A pontual transporte do nosso amigo Pablo, a necessidade do cliente e a boa qualidade do serviço traz um crescimento rápido. Isso aí realmente o famoso tomé com bebê, né? É o famoso tomé com bebê. Tá, aí me diga uma outra coisa. Opa. Hoje, mas a gente está falando da Bia, a gente acabou não explicando para o pessoal como é que a BI ajuda a empresa. Como é que se forma esse sistema BI, né? Onde é que conecta a motoboy, onde é que está a empresa e onde é que está a BI? Como é que funciona esse trio aí? Sim, hoje o que acontece? Faz o cadastro, digamos assim, de diversas empresas que precisam de um serviço de delivery, né, de um serviço de entregas. E na outra ponta a gente faz também cadastro de vários entregadores que precisam trabalhar, que precisam realizar as entregas para aquelas empresas. E a gente faz a conexão daquilo ali. É como se fosse um Uber para transformar, né, algo mais prático. É como se fosse um Uber, só que de entregas, ao invés de ser, né, transportando pessoas. Foi inclusive quando a gente criou o BI, tínhamos muita referência para criar, praticamente não existia outra plataforma no mercado. Então aqui a gente acabou não tendo muita referência para montar a BI, e a referência mais que tinha era realmente do Uber mesmo, porque são entregadores autônomos, e a BI, de fato, ela faz intermediação. Ela junta quem quer entregar com quem está entregando, né? Em outras... Então, acaba que lógico que existe todo um processo ali, existe uma questão de cadastro, de liberação, vai para análise, o entregador do mesmo jeito, ele vai passar por um treinamento. Não é tão simples como a gente está comentando aqui. Até chegar no ponto do match, tem todo um trabalho feito por trás, por uma equipe que vai analisar o cadastro, o cara tem que estar com o documento dele da moto, tem que estar em dias, a CNH ela tem que estar também, né, ok, válida, ele tem que ter um comprovante de residência, enfim, ele tem alguns requisitos, tem que ter conta bancária, para poder ele ser um entregador bi-delivery. Não é tão simples assim também, entendeu? Mas, trocando em poucas palavras, seria isso, um match de empresa que quer entregar com o entregador que precisa, que está entregando. Lembrando, né, Thales, que a BI entrega qualquer coisa, né? Qualquer coisa que caiba dentro de uma bag, né? Ou até um pouquinho sobressalente ali, tá entregando. Eu lembro que sempre nas reuniões também vocês tocavam nos treinamentos que eu participei de alguns. Era muito cobrado deles as normatizações da lei de trânsito, né? Não pode estar de chinelo, não pode, enfim, tem que estar adequado para poder fazer as entregas. Uma vez entendido, né? E me diga hoje, você tem noção de quantos entregadores estão linkados com a plataforma da BI hoje? Hoje são 300 mil entregadores, né, na nossa plataforma, e são 80 mil mais de 80 mil empresas,
né? Entregadores são também mais de 300 mil, mas um pouquinho a mais. É uma galera bem grande aí. Todo dia tem É, todos os dias, pelo menos 20 mil entregadores ganham R$ 1 pela BI. Assim, eu quero dizer que pelo menos uma entrega, por exemplo. Então, todos os dias tem pelo menos 20 mil entregadores que ganham dinheiro com o delivery. É um número é, bem acentuado. é impactante, né? São números impactantes. E hoje a BI, onde é que a BI está dentro do Brasil? A gente sabe que está em 5 regiões, quantas cidades? A BI tem quantas? A BI tem muitas operações próprias, não é isso? Hoje a gente divide entre operações próprias e não próprias, que seria operações próprias e não próprias. Próprias são as operações que são administradas 100% pela franqueadora. E as não próprias são as operações que são administradas por outros empreendedores, que são os franqueados. Então a gente tem ali 3 vertentes, a gente tem meio que 3 clientes. Nós temos o entregador, que é nosso cliente, temos a empresa, que é nosso cliente, temos o franqueado, que também é nosso cliente. A gente também trabalha essa parte do empoderamento do franqueado. Hoje a gente tem vários franqueados que têm várias franquias, então são grandes empreendedores, grandes empresários que hoje que atuam com a BI. Mas em números, assim, são 88 cidades de delivery no Brasil todo, todas as regiões, e faltam 5 capitais ainda. Então, a gente está em 22, né? Porque a gente está em Distrito Federal também. Então, de todas as capitais do Brasil, faltam 5 e o restante são cidades de interior. A nossa maior atuação é realmente Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Sudeste, a gente está com foco muito pesado agora para 2020, né? Principalmente estado de São Paulo, Minas Gerais. Estado de Santa Catarina, a gente para o estado todo, então é bem de boas. E depois Rio Grande do Sul, que é onde a gente vai dar uma explorada maior, mas até setembro, a nossa meta é até setembro, está em todas as capitais do Brasil e mais as cidades do interior que nós já estamos. A BI é uma empresa de logística, né? E a logística de você, de entrega logística, né, aos seus parceiros, e também tem que ter muita logística para estar em 88 cidades, né? Em 5 regiões, em todas as capitais do país, só não estão de todas, só não estão em 5. Então, assim, me diga uma coisa, Thales, eu sei que vocês já faziam isso, né? As operações próprias da BI Delivery já eram administradas muito à distância. E aí, vocês chegam prontos na pandemia, né? Quando acontece a pandemia, qual é o impacto? Existe impacto na BI? Ou a BI ela já estava adaptada a esse cenário do online, do home office, da administração, da gestão à distância? Como é que ficou a BI Delivery com a pandemia? De certa forma, a gente estava um tanto acostumado, sim, porque, por exemplo, todo o suporte da Delivery, questão de telefone, né, telemarketing, o suporte que também é feito através de... Então, toda a nossa sede é em Mossoró, então, a nossa maior número de colaboradores está em Mossoró, e o suporte telefone e chat do Brasil inteiro, ele se dá em Mossoró, e é uma equipe própria nossa, não é terceirizada. Então, quando se coloca essas condições de que suporte já está sendo feito em Mossoró, operacional, que é quem cuida dos entregadores, faz cadastro e tal, compliance, tudo é também feito em Mossoró, marketing em Mossoró, financeiro. Então, apenas a equipe comercial é que é um pouco mais espalhada. Então, nesse cenário, dá até para se pensar que a gente já tinha um certo know-how em relação a isso. Em parte, sim, mas embora seja à distância, mas não era home office, né? Então, quando foi para home office mesmo, nós tivemos muitas dificuldades. Nós tivemos que aprender a trabalhar um novo formato. Não foi tão fácil assim, e ainda mais que uma demanda, assim, um pico de demanda, tipo, hoje a gente tem X número de cadastros, amanhã a gente tem 3X, assim, de uma hora para outra. Você, como assim? Então, e ainda por cima tendo que colocar todo mundo home office. Então, tivemos muitas também, assim,
foi bom, foi muito legal para a gente conseguiu sair muito mais forte do que entramos na pandemia em relação à empresa em si, né, em relação à Bidelivery, mas os percalços aconteceram, existiram, foi bem punk mesmo, assim, principalmente as primeiras semanas que a gente nem sabia. Os líderes da BI estavam muito acostumados a lidar ali no dia a dia, né? Qualquer coisa, faz uma reunião aqui, chama todo mundo e tal, e aí de repente, e aí, como que você lidera alguém, como você mantém alguém motivado, ele na sua casa e você na sua. Então, é bem desafiador, até porque a BI tem uma cultura muito tipo, os colaboradores, eles almoçam na BI, eles passam o dia inteiro lá, né? Agora já está voltando algumas coisas também, mas, tipo, então a gente tem uma cultura de ter todo mundo muito próximo, tá? Todo mundo muito juntinho ali, todo mundo partilhando dos problemas pessoais também, profissionais, enfim. E aí a pandemia veio, tanto que a gente teve que desenvolver várias ferramentas e tal para conseguir aproximar e manter a galera com aquele vínculo como a gente, que é muito gostoso, né? Esse vínculo que a gente já tinha antes, entendeu? E aí, mas mesmo assim, já conseguimos desenvolver né, as ferramentas e tal, e conseguimos manter a galera motivada, até porque estava num ritmo muito acelerado. Então, mais do que nunca, precisava de todo mundo estar com força total. Mas a pandemia, de certa forma, nos fez crescer em vários sentidos. Vários sentidos. E a expansão na pandemia, ela continuou crescente. Nós abrimos Brasília em meio à pandemia. Foi uma loucura, assim, que a gente... E aí, o que a gente vai fazer? Brasília, demanda tal, a gente estava com já os clientes, né, precisando da demanda. E aí, o que a gente vai fazer? Abre ou não abre? Assim, zero presença. E aí, o que a gente faz? E aí, cara, vamos testar. Vamos testar e ver o que acontece. A gente tem know-how, tinha time, tinha vontade de fazer, por que não fazer? Então vamos fazer. E a gente resolveu. E foi massa, a Brasília está lá rodando, tá bem de boa, sucesso total, graças a Deus. Depois que aliviou, né, o lockdown, aí sim, agora tem comercial na cidade, já é tudo já tem uma estrutura melhor. Mas encaramos esse desafio de abrir Brasília e São Paulo também. A gente acabou vindo para São Paulo, ainda estava fechado, né, o comércio. Agora está tudo já bem aberto, assim, quase tudo aberto, está bem tranquilo. Mas a gente, quando chegou tipo, o primeiro dia da operação de São Paulo, também ainda estava muita coisa fechada, muita coisa. O que a gente percebeu tá, nessa pandemia, com o fechamento, né? A minha pergunta é para saber se isso beneficiou ou não. Eu vi no grupo dos franqueados algumas movimentações que beneficiaram. Como fechou, as empresas tiveram uma saída só, delivery, né? Foi feito lockdown em algumas cidades, em outro um isolamento mais brando, né? Em outro um isolamento mais moderado, mas não deixou de ter que exigir, ou as empresas aderiam ao delivery. Inclusive, essa semana eu estava falando com o André, né, que é o diretor financeiro da Bidelivery, e a gente conversando, Natal deu uma explosão de delivery, eu acompanhei isso, né, Natal chegou eu acho que foi a franquia que mais fez entregas em um dia, não sei se teve alguém que bateu já, mas por quê? Porque teve empresas como, não é mexendo, gente, é só falando, eu vou falar aqui o nome só para que toda uma rede que todo mundo já conhece muito, como o Boticário, que não fazia entrega, e na hora da pandemia, para sobreviver, teve que ir para o delivery. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma realidade de muitas empresas. Só sobreviveu porque foi para o delivery. E aí, esse cenário na BI foi positivo nos 4 cantos do país, ou isso variou de região para região? Foi positivo de modo geral, na verdade. A gente, de um modo geral, falando assim, de modo geral, a gente chegou a crescer 83% de um mês para o outro. Quase que dobrou o tamanho da nossa operação em número de entregas. E ainda continua crescendo, não está ainda, né? O jato ainda está bem embicado lá para cima, então a gente continua crescendo. Lógico que agora está na casa, porque a princípio a gente
senti um pouco esse crescimento muito acelerado, mas agora está muito mais organizada a casa. Mas foi positivo de um modo geral. Como você comentou, tiveram empresas que nunca fizeram entrega na vida e a única opção que eu tenho é o quê? Delivery. E o meu cliente quer que eu faça delivery. Então, e aí? Eu vou atrás de motoboy, vou contratar entregador? Não é viável, não é o cenário ideal. No século XXI, em meio à tecnologia, em meio a tudo que está acontecendo hoje, não é o cenário. Hoje você tem um motoboy, um entregador CLT, para fazer 3 entregas por dia, ou para fazer 10. O cara vai ocupar 3 horas por dia. E as outras 5 que ele teria que trabalhar, vai fazer o quê? Então, não é o cenário ideal. E a Bidelivery, ela tem justamente essa missão, né? Então, como para a gente, quando a gente começou a receber um turbilhão de cadastros assim, de uma hora para outra, e também muitos entregadores se cadastrando por conta que veio o desemprego e veio, né, outras necessidades, outras pessoas que ficaram, né, não conseguiam trabalhar, então viraram entregadores, sei lá, o cara era garçom autônomo, tipo freelancer. E aí não tinha mais a opção dele ser garçom, ele foi ser entregador, por exemplo. Mas foi muito positivo falando em relação a faturamento, crescimento, foi super positivo. Acho que mais uma vez a gente estava na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. E aí a gente super aproveitou, fechamos parcerias nível nacional com muitas empresas grandes, e de uma hora para outra a gente estava tratando com CEO de empresas bilionárias, com CEO de empresas, né, com representatividade na América Latina, na América, enfim, mundiais, inclusive, né, multinacionais, e a gente tratando de igual para igual. Nesse momento, o que vale não é se o cara tem 200 lojas, e sim se ele tem 200 entregadores. Era isso que ele queria naquele momento. E era o que a gente tinha, entendeu? Então, eu acho que isso, falando como Bidelivery, foi muito positivo para a gente, esse momento que a gente está. Estamos vivendo ainda até hoje, estamos vivendo, na verdade. Isso. Eu tenho um sentimento em relação à pandemia que, em alguns segmentos, o que a gente cresceria em 10 anos, a gente cresceu em alguns meses. Né? O que a gente ia evoluir em muito tempo, isso reduziu para meses, para dias. Que é justamente essa fala sua de empresas que nunca fizeram, empresas gigantes, simplesmente abrir os olhos de uma hora para outra para uma coisa tão simples e que todo mundo já faz, que é o delivery. Mas como tem o presencial, tem o corpo a corpo, nunca startou isso. Né? E agora vem startando. E é interessante até comentar, Thalys, aproveitando o seu gancho, é que se você for para países, China e países europeus, Estados Unidos, os países mais desenvolvidos do mundo hoje, eles já têm um delivery muito forte e o fator primordial para que haja um delivery forte no país é a logística. Então, tipo, qual que é o impedimento hoje para mim comprar, sei lá, um celular num site? É porque eu compro o meu celular quando ele quebra, um exemplo. E ele quebrou hoje, eu preciso de outro celular hoje. Então, não dá para mim comprar num site para 15 dias para me receber. E por que demora 15 dias para receber? Logística. Então, assim, na hora que a gente tiver... Esse processo já iria acontecer, das empresas migrarem para isso, mas existia empresas que iriam demorar 10 anos e tiveram que antecipar, por exemplo. Mas agora foi um pontapé inicial de muitas oportunidades. As empresas que souberem agora aproveitar essa oportunidade e do delivery em si, da cultura, é um novo canal de venda. Então, cara, eu já vendi aqui, agora eu tenho 2 cantos para me vender. Porque o cliente ele já se acostumou a comprar à distância. Antes não, ele dizia assim, eu não quero comprar à distância. Eu não consigo comprar um sapato sem experimentar. Agora eu vou comprar sem experimentar. Então, seria mais ou menos esse o momento que eu acredito que todo empreendedor ele tem que aproveitar essa nova onda e esse novo canal de venda. Entendeu? Eu digo muito que assim, a falta de opção abriu uma nova oportunidade, na verdade, obrigou algumas pessoas a experimentar uma coisa nova, e essa coisa nova surpreendeu, né? Surpreendeu. Eu digo, o próprio FacePonto, né, que é a nossa ferramenta, onde a gente está fazendo aqui o nosso canal de comunicação aqui nas lives, que é a startup também potiguar de Natal, que gerencia a jornada de trabalho, a gente não conseguia fazer a apresentação online, ninguém aceitava.
E hoje a gente está 100%, porque ainda tem muita coisa fechada, as pessoas ainda estão com receio de receber as outras. E, pasmem, o resultado da apresentação online, ela é muito melhor do que a presencial. E eu explico por quê. Porque a gente consegue abrir a plataforma, explicar de maneira minuciosa, cada um no conforto do seu escritório, né? Às vezes a gente vai no escritório de outra pessoa, não tem espaço para colocar um computador, não tem espaço para... Enfim, é toda uma organização que tem que se fazer para fazer uma apresentação bem feita, que às vezes o online ele fica muito melhor do que o presencial, muito mais efetivo, o tempo fica mais enxuto, e a gente está tendo muita efetividade, muito resultado com esse tipo de apresentação. Né? Inclusive, eu nunca tinha sugerido para ninguém fazer, porque nunca tinha feito, nunca tinha precisado. Sempre Mossoró é pequeno, né? Ah, vamos ali, vamos aqui, vamos, é pertinho. Enfim, e eu fui uma das que me surpreende, e eu falo sempre isso. Como é que eu tinha o Google Meet aqui dentro do meu Google e nunca utilizei? Né? Chega a ser vergonhoso, mas é isso. E é legal cara, que até a questão geograficamente fica mais fácil, né? Tipo, imagine que presencial vão ter que vender, né, o Facebook lá em Pau do Cerro. Pô, faço um meet aqui e vendo em qualquer lugar do mundo, do Brasil. Não tem limitação. Então, isso quer dizer, é esses pontos que a gente tem que tirar de benefício. Ah, beleza, agora eu não consigo mais visitar um cara pessoalmente. Mas peraí. Agora eu não tenho mais limitação disso. Posso vender em qualquer lugar do Brasil. Olha o que passa, né? Que é isso que faz a startup encher os olhos de muita gente. A possibilidade que o negócio tecnológico traz de ser escalável. Né? De ser escalável e chegar aos 4 cantos do país. Hoje a BeDelivery tem quantas operações próprias? Hoje são 27. Imagine, você administrar 27 empresas, né, espalhadas pelo Brasil todo, a partir de Mossoró. Né? Com um corpo aqui e um comercial indo lá de vez em quando e gera... Isso é formidável e com muita qualidade, porque se não tivesse qualidade não estava em 88 cidades, né? Então os números da Bia, eles falam por si só, isso aí é fato. Virgínia que pergunta para a gente o seguinte: o que precisa para entregar pela Bia? Acredito que ela talvez te fale do cadastro da empresa, né? Se cadastra lá na plataforma, né, no próprio site da Bia, bidelivery.com.br, para empresas. E aí vai ter lá, né, um botão, se cadastra, e aí vai receber um contato do time comercial, que é onde vai fazer a análise daquele cadastro, entender qual a demanda que aquela cliente tem, né, que aquela empresa tem, o que ela entrega, qual o volume de entrega dela, vai fazer a liberação do cadastro e já consegue usar em questão de minutos ali. É muito rápido. Tá, a gente tá chegando aqui no finalzinho da nossa live, né? A gente tá encaminhando pro final. E eu quero fazer uma pergunta que até eu tô curiosa, né? A gente já sabe que a BeDelivery é uma startup moçoroense, que tem 2 anos e meio, que está em 88 cidades, 5 regiões, com resultados fenomenais. E aí eu pergunto a você, quais são os próximos passos? Quando é que a gente vai ter o prazer de falar assim, Mossoró está fora do Brasil? Essa é uma pergunta formidável, né? Assim, a gente, bom, nossas metas, né, que são, eu costumo dizer que são muito audaciosas, e a nossa missão é justamente fazer isso. Tem coisas que a gente nem sabe que é impossível fazer, aí como a gente não sabe, a gente acaba tentando, e como a gente tenta, acaba conseguindo. Então, de fato, nós temos isso como meta. Eu não sei se em 2020 ainda ou 2021, mas hoje nós conversamos com alguns países, pelo menos 10 países fora do Brasil, a gente está em conversa, encaminhada, e não sei se 2020 ainda, mas 2021 com certeza a gente deve colocar o pé fora do Brasil. Não vai ser nos 10 países, conversas, mas a gente está preparando, né, toda a questão de sistema, questão de globalização realmente da plataforma para a gente poder atuar fora do Brasil. Então, acho que entre o final de 2020 e o início de 2021, se Deus quiser, a gente vai estar... A André está todas as bandeirinhas aí. Tô vendo.
É, 2020 Aí, ou 2021 a gente vai estar aí desembarcando, se Deus quiser. Se Deus quiser. se Deus quiser. E o formato, Thales? Que formato chega fora do país? O formato É, franqueador ou o formato... a Pode gente falar. tem. Cada país vai ter uma regulação. Né? Tem alguns países que têm umas regulações mais restritas, outras mais abertas, mas normalmente eles exigem um sócio. Em algumas situações, em alguns países, eles exigem um sócio da, do, do próprio país, né? Lá, um nativo. Então, é, em alguns em alguns países deve ir no formato de sociedade, em outros países a gente até estuda ter um modelo de franquia, como é o caso que tem algumas multinacionais que trabalham nesse formato, como Heinz, enfim, tem algum Unilever, não são exatamente franqueados, mas são licenciados, né, digamos assim, como se fosse uma concessão. Então a gente estuda determinar, de acordo com muita legislação de cada país, como que a gente conseguiria se adaptar e qual o melhor formato para se adaptar ao maior número de países, porque isso pode facilitar também nosso escalonamento, né? Então, hoje faz parte do nosso diário isso, e a gente deve, mais uns 60 dias, aí a gente já tem isso pronto para poder começar a, a expandir aí para outros países, se Deus quiser. Ah, rapaz, eu tô aqui sorrindo, lembrando do dia que eu tava de frente para André Ramon, no São João, e André Ramon falou da Bi. Eu também tava no lugar certo, na hora certa, viu, Thales? Que bom, Deixa que eu só bom, ler que bom. deixa eu só ler alguns comentários aqui, o pessoal elogiando muito, né? Tavon Leite falou aqui, como eu vou contratar a Bi Delivery, eu acho que nesse espaço de tempo o comercial da Bi já ligou para ele e ele já colocou aqui, rapaz, seu colaborador já falou comigo, é rápido, é É competente, rápido, é rápido. né? O pessoal aqui, Lei Daiane, falando que os clientes querem comodidade, comprar de onde quiser e receber onde estiver, exatamente isso, é exatamente isso. Vamos aqui, tem mais comentários. Fernanda Freitas está dizendo que está de malas prontas já. O pessoal da Bia é disposto, é disposto. É, Thales Silvano falando aqui, ó. A Bia está botando para destacar, representando Mossoró, o novo polo tecnológico do Nordeste. É isso aí, Thales. A Tauli também já faz muito bonito, né? A Tauli também é empresa tecnológica de energia solar, que já também está marcando os seus pontinhos pelo mapa do Brasil. E o nosso amigo aqui, Neto, né? Diretamente do Ceará, dizendo aqui, ó, que com vocês dois eu vou até para a China, literalmente. Pois vamos ver, a gente vai. Não tem. né? Aqui a gente tá tudo junto e misturado, né? Thales, Legal. quer explanar mais alguma coisa da vida delivery pessoal? Né? Tem mais algum projeto além do delivery que a Bi está explorando? Não, eu quero só comentar assim que essa nossa vinda, né, com a Bidelivery para São Paulo foi bem desafiadora também e assim imaginava que de repente poderia ter algum tipo de resistência e tal, isso até por ser uma empresa, sei lá de Mossoró, uma empresa de um estado que ninguém conhece, todo mundo espera muito que aquela seja, sei lá, de onde é a Bia? A Bia é de São Paulo, né? Tipo, a pessoa não pergunta, a Bia veio lá de São Paulo, não, a Bia está indo para São Paulo, tipo assim. Mas tivemos uma recepção muito boa e era, digamos assim, é um sonho nosso também que está sendo usado, né? Assim, a gente sempre sonhou muito com isso também, de estar na maior cidade da América Latina, enfim, uma cidade. E hoje, para a gente ver, sei lá, uma bag da Bi espalhada aqui pela Paulista, enfim, é realmente a realização de um sonho. Quando a gente conseguir ver Bi fora do Brasil, também será ali uma realização do sonho. Mas tudo isso, a realização do sonho de coisas tão grandes, tem a sensação e a felicidade igual e como nós tivemos o primeiro R$ 1 faturado na BI ou quando nós realizamos a primeira entrega na BI. Então, são coisas que a gente tem que sempre
deixar conectado, e é algo que eu deixo aqui em minha última mensagem para todo mundo que está assistindo, que a gente olhe muito para o futuro, almeje, busque, né, tenha esses sonhos e principalmente, né, a felicidade pela realização dos sonhos que a gente tem hoje, mas nunca esquecer da felicidade que a gente teve quando realizamos sonhos que já tivemos um dia. Então, para mim, a felicidade que eu tenho hoje, em cada abertura de uma nova cidade, em cada milhão de entregas que a gente faz, que a gente comemora 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, também é uma felicidade que nós tivemos lá, a primeira entrega, o primeiro real faturado, a gente tem tudo. E foi uma alegria. Brincar do primeira entrega, foi mais, comemoramos até mais do que de 1 milhão, né? Se brincar nesse sentido. É verdade. Então, acho que vale muito a pena a gente sempre deixar isso registrado para que a gente tenha essa raiz. Carlos, começou a cortar sua conexão. Cortou um pouquinho, mas deu para entender. Então, vamos só fazer um resumão aqui para o pessoal entender que expandir a partir do município do interior, com aeroporto extremamente reduzido, né? Na verdade, não sei nem se na época que abriu a BIT, o aeroporto estava aberto. Não tinha, né? É possível, né, chegar no Brasil todo, inclusive, né, fora do Brasil, que como já está dentro da programação de vocês, já está nas tratativas, é possível a partir de um time extremamente engajado, né, 3 sócios que foram para dentro do negócio. Eu lembro desde o princípio, vocês 3 lá dentro, né, abriram mão de tudo que tinham, apostaram na ideia, se entusiasmaram, o coração bateu forte lá e foi aqui, acreditou, montou o time, e a partir, o que eu fico baixa, eu lembro que muita coisa eu venho aprendendo com vocês, eu ouço muito e meus ouvidos estão muito abertos ao que vocês estão falando e o que vocês estão fazendo. O que me impressiona é tudo isso, né, através de 2 redes sociais tão simples, né, Facebook, e eu sei que vocês trabalham muito mais Facebook, tanto para entregadores, né, como para venda de franquias também, como o Instagram, mas o Facebook é uma ferramenta que muitos julgam ultrapassada e que fez tanta diferença, né, empresarialmente falando, no marketing, para a BI. Foi o que fez a BI chegar ao Brasil todo. Eu posso colocar dessa forma? Com certeza. Tá certíssima. Travou um pouquinho. E fazer teste, né? E era isso que a gente sempre fez, muito teste. Tipo, a gente entendia qual região era melhor o Facebook, em qual região era melhor o Instagram, qual região, o que se adaptava em cada coisa. E todo tempo a gente fazia teste, justamente para a gente poder ter o melhor feito com o menor custo. Isso era essencial lá atrás. Então, vocês hoje falam para a gente que é possível fazer uma startup dentro de uma cidade como Mossoró, com mão de obra reduzida, mão de obra qualificada reduzida. Luan fala muito da dificuldade de montar o time da TI, né? Ele fala muito sobre isso. Através de uma rede social tão já conhecida, o Facebook e Instagram, né? 2 redes sociais, com marketing muito bom, um time muito bom. Então, ou seja, é muita competência, né? E com pouco dinheiro. Com quase nenhum dinheiro, porque eu sei disso. Que vocês começaram com quase nenhum dinheiro. Então, assim, Thales, essa live hoje, eu tenho muito prazer em fazer essa live com você. Muito prazer, porque eu conheço vocês, eu conheço a Bi lá do início. Me encantei pelo negócio desde o início. Lembro demais que eu cheguei em casa conversando com o Jânio. Rapaz, os meninos vão bombar no Brasil inteiro, porque o negócio é formidável. Eu lembro das minhas palavras. Então, que bom que estamos aqui, que bom que habita no Brasil inteiro. Vamos ser internacional. Eu digo vamos porque eu me sinto parte. Né? Vamos ser internacional, se Deus quiser. Se Deus quiser. É uma trajetória muito bonita, vocês merecem demais. E Mossoró vai contar essa história, e já está contando essa história para o Brasil inteiro. Então, eu parabenizo em nome do FacePonto, que nós somos parceiros lá no FacePonto também. A BI Delivery usa FacePonto, né? A gente consegue controlar a jornada. Olha só a complexidade da BI que nós falamos hoje, né? Está no Brasil todo, e a gente mesmo assim consegue controlar toda a jornada dos funcionários da BI Delivery. E a nossa parceria vai muito além disso, né? Ele tá aqui, Jânio, meu esposo, aqui dizendo, quase não dorme falando. Tá vendo? Ele tá dizendo, na verdade, nós aqui
Nós aqui agradecemos pela parceria de tantos meses, tantos, né? Aí 2 anos a gente tem essa parceria lá em Fortaleza e de fato se encaixou, deu muito certo. Depois expandimos para outras cidades, enfim. Eu acho que, inclusive, na minha visão, está só começando. Eu acho que a gente já pode traçar uma Se rota Deus aí. quiser. Tá bom? Você sabe que eu tô pronta sempre. Pronto, isso é muito bom. Agradeço a oportunidade aqui, para esse ponto, abrir para a gente aqui, para falar um pouco, né, para todo mundo e conhecer um pouco a história da BI e conhecer um pouco da. Então, de fato, eu só tenho a agradecer a você e todo mundo. Gente, eu quero agradecer também a todo mundo que passou aqui, né? 40 pessoas toda hora aqui, entre 35 e 40 pessoas constantes na live, nos escutando, né? Falando. Eu quero agradecer muito, muito a participação de todos vocês. Tá bom dizer que semana que vem, na próxima quarta, nós temos mais uma live, né? Com mais uma pessoa bacana, com muita experiência para trocar com a gente. Dizer que essa live com Thala está gravada, né? Assistam e reassistam, porque entende muito de como expandir um negócio e vai ajudar bastante vocês que estão começando agora e que estão com fome de crescimento. Tá joia? Thales, meu amigo, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.